Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, quando uma pessoa gosta de um autor ou uma autora, na maioria das vezes ela gosta de ter edições de publicações de obras dessa autora, né? Eu tenho isso com Edgar Allan Poe. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que hoje eu vou falar sobre este livro aqui. Esta edição, na verdade, esse vídeo não vai ser só sobre as obras, mas sobre a edição. Eu acho que existe uma responsabilidade, né, quando se trata de autores como Edgar Allan Poe, cuja obra é publicada em tantas edições por diferentes editoras, e é isso aí. Eu preciso confessar que sou sim uma fã de Edgar Allan Poe. Ele foi um dos autores, se não o autor, que de fato me introduziu à literatura, o gosto da literatura. Então, quando eu gosto de ler algo dele, publicado por alguma editora, eu penso em todo o objeto livro. E eu preciso dizer que eu gostei muito dessa edição da Dark Side. Tipo, vocês estão de parabéns, porque ela está incrível. Vamos conhecer essa edição antes de tudo, né? Aqui está essa capa lindíssima. Eu acredito que essa ilustração seja do ilustrador, né, desta edição, que é do Ramon Rodrigues. Ramon Rodrigues, você é foda. Então, este aqui nós vemos aqui atrás, que é o volume 1. Eu acredito que vai vir mais um volume com os contos, né? E aqui a Dark Side fez algo incrível, eu vou falando enquanto mostro a edição, que foi dividir os contos escolhidos para esta edição em categorias. Olha essa carinha de melancólico. Então vamos lá, né? Aqui logo no início nós temos o sumário que informa pra gente como é que tá essa divisão. E eu achei muito legal, muito bem pensada essa divisão. Vamos lá para os contos que nós encontramos nessa edição. Fazendo parte da categoria Espectro da Morte, nós temos o conto O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher e O Baile da Morte Vermelha. A segunda categoria é Narradores Homicidas. E aí nós temos O Gato Preto, né, famosíssimo esse conto, O Barril do Amontilhado e O Coração Delator. Em terceiro, nós temos a categoria Detetive Dupin, que é um detetive criado pelo Edgar Allan Poe, cujo protagonista se encontra nos contos Os Assassinatos na Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. A categoria seguinte se chama Mulheres Etéreas e conta com os contos Berenice, também conhecido como Os Dentes de Berenice, segundo conto Ligeia e terceiro Eleonora. E por fim, a categoria Ímpeto Aventureiro, que conta com os contos Manuscrito Encontrado numa Garrafa, O Escaravelho de Ouro e Nunca Poste a Cabeça com o Diabo. E no final tem O Corvo e o livro A Filosofia da Composição anexado, mas eu vou falar dele mais à frente. O que a gente já percebe, assim, logo de cara, vendo esse sumário? Primeiro que houve uma pesquisa interessante para essa divisão, e segundo que este é o livro ideal para quem quer ter um primeiro contato com as obras de Edgar Allan Poe, considerando que os contos aqui são contos mais famosos, mais populares, contos que fãs de Edgar Allan Poe, que já leram vários contos dele, já leram esses contos várias vezes. Eu mesma já reli esses contos muitas vezes. Queria comentar também um pouquinho da introdução da Dark Side, né, escrita por Márcia Heloísa. Eu achei essa introdução um pouco rebuscada demais, então eu não li até o final, me desculpa, mas eu achei um pouquinho longa. Só comentando, acho que temos que comentar. E nós temos também uma outra introdução, que é O Homem e a Obra, que foi escrita por Charles Baudelaire, que foi a primeira pessoa que traduziu Edgar Allan Poe, acho, para alguma língua, se não me engano. E, inclusive, ele modificou, né, o nome do livro, que era Os Contos do Grotesco e do Arabesco, algo assim. E ele traduziu para Histórias Extraordinárias. Eu, particularmente, acho que Contos do Grotesco e do Arabesco tem muito mais a ver com Edgar Allan Poe do que apenas Histórias Extraordinárias. Mas, enfim. Reviver Edgar Allan Poe é sempre maravilhoso, né? Ele tem muito desse gênero do suspense, do mistério. Você vê ali um clima, parece que é sempre mórbido, é sempre com um tom gótico, algo meio nublado, melancólico, e é como se você conseguisse ver a personalidade do autor dentro das obras, e eu acho isso muito legal. O Edgar Allan Poe foi uma pessoa que sofreu demais, e inclusive ao publicar, ao se inspirar, ele teve muitos problemas. Olha só que obra, né, que ele nos deixa. Eu preciso ser sincera, eu admiti isso faz muitos anos pra minha vida, acho que meio que trouxe ainda mais algo especial pra minha relação com este autor, que foi admitir que eu não gosto dos contos com o detetive Dupin.
polêmica. Eu não gosto. Eu vou lhe dizer por quê. O Detetive Dupin, pra mim, é uma pessoa que eu não gostaria de ter ao lado. E pra mim o conto é basicamente ele falando. E ele enrola demais. Eu sinceramente, eu penei bastante nesses 3 contos da categoria Detetive Dupin. Os Assassinatos na Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget, meu Deus do céu, O Mistério de Marie Roget. Não são contos ruins, são contos bons. No entanto, eu não gosto da figura do Detetive Dupin. Eu acho ele meio que insuportável. E eu acho extremamente interessante ter algo que eu não gosto do meu autor favorito. Eu acho que a nossa relação se torna ainda mais verdadeira. Então, tô aqui expondo essa realidade. Acho que, pra mim, os mais impactantes são os do Espectro da Morte, né? Os contos O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher e O Baile da Morte Vermelha, ou O Baile da Morte Rubra, que é a tradução que eu gosto mais. Porque ele mexe muito com a sensação de tudo que está acontecendo e do que não está acontecendo, ou do que está acontecendo e você não está reparando. E eu acho isso fantástico, porque eu realmente me envolvo na narrativa do Edgar Allan Poe e eu adquiro essa sensação. Tem um outro que não está aqui, mas seria bem legal se a Darkseid colocasse no próximo volume, que é O Enterro Prematuro. Quem leu esse conto talvez entenda do que eu tô falando. O Edgar Allan Poe, ele consegue descrever muito bem a sensação que todo aquele momento daquela cena tá causando, tanto na pessoa que tá sofrendo ela, quanto por simplesmente existir. E O Poço e o Pêndulo, né, que é o primeiro conto, é um ótimo exemplo também pra isso. É algo que me... Nossa, eu fico agoniada, angustiada com este conto. Me dá um negócio, assim. E revivê-lo foi maravilhoso, na verdade. É assim, O Poço e o Pêndulo, você sabe o que vai acontecer. E enquanto tá acontecendo, você sabe que a esperança é mínima. Mas justamente por você saber e por demorar tanto pra acontecer, você adquire uma aflição absurda. O Gato Preto é outro que, visualmente falando, te impacta, assim, só por imaginar aquele gato. E a transformação também do protagonista, né? O problema que ele adquire, assim, a loucura que vai tomando conta dele, a ponto dele cometer aqueles atos brutais, absurdos. Berenice, né? Ou Os Dentes de Berenice, lá em Mulheres Etéreas. Uma pessoa que vai se apaixonar logo pelos dentes da garota, né? Assim, aquilo, logo algo tão peculiar pra se chamar atenção. Eu confesso que o conto Leonora eu gostaria que tivesse tido um final bem diferente, bem trágico. Eu sinto que é um conto que combina com um final trágico, um final um pouco mais mórbido. Eu não gosto muito do final deste conto, mas eu gosto do conto em si. Um dos que eu mais gosto, mais me divirto, né, de uma forma um tanto tensa, é Nunca Poste a Cabeça com o Diabo, que no caso é o último conto deste compilado. E é um dos meus favoritos. Falando nisso, vou falar quais são os que eu mais gosto dentro dessa seleção aqui da Darkseid, que é O Poço e o Pêndulo, né? Com certeza. O Baile da Morte Vermelha, maravilhoso, maravilhoso. Não vou falar qual é a grande questão, porque senão entrega tudo, mas é um... Nossa, Nunca Poste a Cabeça com o Diabo, e acho que acaba aí, assim, os favoritos mesmo. Mas os outros, é claro que eu gosto também. Tirando o Detetive Dupin. E daí, pra rechear ainda mais a sua imaginação, pra trazer um charme pra essa edição linda e para os contos do Edgar Allan Poe, vai o Ramon Rodrigues, né? Falei certo o nome dele? Ramon Rodrigues vai e cria ilustrações maravilhosas. Aqui nós temos O Baile da Morte Vermelha. Tão legal quanto o Poe com um corvo no ombro é o Poe com o gato preto do seu conto. A Bela Berenice também. Sem mostrar os seus dentes pra gente, mas tudo bem. Entre outras também, né, gente? Não vou mostrar todas, que senão perde a graça aí. E aí, no final, como eu já falei, a Darkseid colocou aqui o poema do Corvo em 2 traduções, Machado de Assis e a outra Fernando Pessoa. Ela também acrescentou o livro, né, que na verdade é meio que uma análise crítica do Edgar Allan Poe sobre o seu próprio poema. Não é nem uma análise crítica, é mais assim uma descrição do processo de construção deste poema, o que é extremamente incrível, torna ainda mais bonito o poema, porque a gente vê como ele foi lapidado, como ele foi pensado, de onde o Edgar Allan Poe tirou as inspirações, como ele construiu, sabe, todo um cuidado, tem todo um significado por trás de absolutamente cada fragmento desse poema, tão marcante. E é muito legal, é riquíssimo, eu acho muito, muito incrível mesmo a filosofia da composição. Ele fala sobre os passos, né? Primeiro, aquele conceito da beleza, o que pode ser belo, aí partindo pro viés da tristeza,
né? Do que é que a pessoa do poema sente, o que o Edgar Allan Poe quer realçar, sabe? Nossa, é tão legal, sabe? Ter um documento assim pra gente poder acessar diante de um poema tão único. Eu já tinha lido, mas não tinha lido com tanta atenção, eu acho, quanto eu li agora dessa vez. Então, maravilhoso. E também, né, não podemos esquecer que essa edição tem algo que eu acho maravilhoso, que é fotos da casa do Edgar Allan Poe. Pra quem se interessa, né, bastante pela vida dele, é um fragmento interessante, porque, sei lá, eu fico imaginando assim, pronto, aqui tem uma escrivaninha, ele sentado nela, escrevendo, olhando pra janela. E claro, né, também a gente tem a versão original do poema do Corvo, óbvio, né, na língua original, o inglês. Então, é isso, gente. Acho que eu falei demais já, mas eu acho que é interessante a gente valorizar essa edição. Muito legal da Dark Side lançá-la dessa forma. E eu acho que quanto mais editoras lançando Edgar Allan Poe, melhor, né? Nunca vou reclamar. Mas é claro que às vezes cansa um pouquinho a gente vê sempre os mesmos contos nessas edições bonitas, capa duras, né? Enfim, né? Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha. Se você tem algum conto favorito dentre esses que eu falei, pode falar aqui embaixo. Se você tem alguma opinião em relação a essa edição linda, meu Deus, tá ventando, pode comentar aqui embaixo também. E no mais, é isso. Vamos ler mais Edgar Allan Poe, porque este não foi reconhecido na época em que vivia, mas podemos reconhecê-lo agora após a morte, né? Tamo aí. Então tá, então é isso, galera. Boas leituras!